Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos à terceira semana da disciplina de Teorias da Aprendizagem. Meu nome é Jefferson Rodrigues da Silva e eu venho somar aos professores formadores. Já tiveram aula com o Newton, com a Cláudia Rossi, a quarta semana com o Cláudio e também a nossa professora conteudista Gláucia, que nos deixou um material excelente para a gente trabalhar. Pois bem, nessa semana a gente vai ver dois autores, principalmente, mas também a gente discute alguns outros que ajudam a gente a compreender e discutir as temáticas trazidas por Brunner e Ausubel. Então, nessa semana, a gente vai discutir alguns termos muito batidos aí no discurso educacional: aprendizagem ativa, aprendizagem significativa, aprendizagem por descoberta e também uma frase que todo professor já deve ter ouvido e não gosta nada dela, que é: quem sabe faz, quem não sabe ensina. A gente vai discutir ela depois mais à frente. E como a educação ela é um processo social, além desses dois autores principais, vocês vão ver no material que, além do Brunner e do Ausubel, a própria Gláucia também traz um pouco de Schumann, e além desses, né, uma contribuição minha aí extra, eu falo sobre o Gert Biesta. Então, nesse primeiro momento, vocês já viram dois vídeos sobre o Brunner, a história dele, também um pouco sobre a teoria de aprendizagem, e na verdade ele fala também de uma teoria de ensino. O Brunner, ele nasceu em 1915, morreu muito recentemente, 2016. Ele fala desde um lugar da psicologia, ele é um psicólogo estadunidense e ele trabalhou num momento muito chave nos Estados Unidos, que foi a Guerra Fria. Então, o lançamento do Sputnik, ele é reconhecido na pesquisa educacional como um marco. Porque ali a gente tinha um enfrentamento muito grande entre os Estados Unidos e a então União Soviética e um investimento em educação, principalmente nas áreas tecnológicas, ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Surge nessa época o acrônimo STEM, que é a tentativa dos Estados Unidos de não ficar para trás numa competição aí de superioridade tecnológica, né? E aí, nesse contexto, a gente tem um desenvolvimento, ali nos anos anterior a isso, a gente tem uma revolução cognitiva que a gente fala nos anos 50, e depois esse fomento a você fazer os alunos aprenderem, pensando aí a prosperidade do país. Então a gente vê no trabalho do Brunner um viés bastante prescritivo. Como que tem que ser a educação, como que ela precisa ser para que a gente tenha aí alunos que sejam capazes de resolver problemas, que sejam capazes de transferir o conhecimento de uma situação a outra, né? O livro mais central, digamos assim, do Brunner, ele se chama O Processo da Educação, e ele é usado ainda e serve como referência na organização curricular de muitos países, né? Então, quando a gente fala de Brunner, apesar da disciplina ser teorias da aprendizagem, vocês vão ver que a gente dá um passo também ao ensino. Como que tem que ser o ensino para que a aprendizagem ocorra? Naturalmente, o ensino e a aprendizagem estão muito relacionados e ao longo do curso a gente vê essa duplinha aí funcionando. Mas no final da disciplina, a gente vai ponderar bem as diferenças entre elas.
Pois bem, diferente do Piaget, o Brunner acredita que todo objeto, todo tema, ele pode ser ensinado se for apresentado de uma maneira apropriada para a criança, em qualquer estágio de desenvolvimento. Daí o Brunner ele vai trazer três sequências, né? Três formas com a qual a criança aprende. Primeiro é a ação, a representação enativa, é o aprender fazendo. Então a criança, ela vê ali no presente e ela consegue reproduzir, ela vê o que está acontecendo ali, porém ela não é capaz de enunciar isso de uma forma simbólica. Então se você pede ela para fazer alguma coisa, se você faz e ela faz junto, ela consegue, por exemplo, te levar até algum lugar, mas fazer essa projeção do futuro com os símbolos ali, ela ainda não consegue. Depois tem a representação visual, a representação icônica. Então, através já de imagens, ela faz uma relação entre aquela imagem e um objeto. Então, uma representação e um significado que está além daquela representação, mas relacionado. E num último estágio, a linguagem, a representação simbólica. E aí entra um estágio mais sofisticado, em que a linguagem, né, para Brunner, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento cognitivo. Ele diz, a linguagem se torna cada vez mais importante como veículo do pensamento. E então já consegue projetar situações que não estão acontecendo ali no momento. Para Brunner, o desenvolvimento cognitivo ele tem o objetivo de criar um modelo do mundo e da verdade, né? Esse modelo ele serve para compreender o mundo e, no caso, a educação ela deveria facilitar o pensamento e a solução de problemas transferíveis a outras situações dentro desse mundo, desse conjunto de verdades, né? Para Brunner, o aluno tem uma curiosidade inata e ele deve ser um aprendiz ativo. Esse ponto ele é central em Brunner e molda muito do que ele prescreve, né, como deve ser a educação. Então, para ele, o ensino, a educação, ele deve ser estruturado. O que é passado para o aluno, para a criança, ele precisa ter uma complexidade ajustada, lembrando que ele fala que qualquer tema pode ser ensinado para a criança de maneira apropriada, e essa maneira apropriada é ajustar de modo que não seja difícil demais a ponto de desmotivar o aluno. Então essa aprendizagem ela acontece de uma maneira suave e progressiva. Então, para Brunner, o currículo ele precisa ser organizado numa forma de espiral, sempre retornando. Ou seja, quando vê um tema pela primeira vez, com essa complexidade ajustada, você aprende um pouco só sobre ele. E depois você vai retornando e ampliando. Essa imagem, por exemplo, de uma montanha, vocês devem lembrar, com esses caminhos circulares, se você tentar subir ela é muito difícil, mas se você vai aos pouquinhos e avançando a cada momento, você sobe essa montanha, né, a partir do conhecimento que vai acumulando. Então, para Brunner, a educação ela deve priorizar experiências que o aluno tem interesse. E estruturada de uma maneira que seja fácil para o aluno aprender naquele momento. Projetado, então, para que o aluno aplique o conhecimento em diferentes situações. Isso de ser transferível para ele é muito importante, principalmente na solução de problemas. E aí, o desenvolvimento em Brunner, ele parece bastante com uma escada, em que cada degrau é desencadeado à medida que a capacidade se desenvolve.
Então, uma lista dos principais pontos de uma teoria da educação para ele deveria especificar experiências eficazes que implantem no sujeito uma predisposição para aprender, com esse nível de dificuldade ajustado, né? Então, esse conhecimento que é prontamente entendido pelo aluno vai dando mais vontade de aprender e ir avançando. Para que isso aconteça, e aí é outro ponto-chave do Brunner, tem que ter um planejamento muito eficaz. E aí ele fala, né, de uma sequência de apresentação desses conteúdos, para que essa espiral funcione de verdade. E essa motivação do aluno de continuar, ela é dada, primeiro, o Brunner entende que ela é natural, inata da criança, da pessoa, e depois a gente tem o seguinte, se você tem essa estrutura que não desmotiva o aluno, ele vai ter um sentimento intrínseco, uma recompensa intrínseca de perceber o próprio avanço. E aí ele não é contra as recompensas extrínsecas, como o elogio do professor ou algum prêmio, etc., mas o foco na aprendizagem deveria ser esse reconhecimento pelo avanço, uma recompensa intrínseca. Pois bem, o Brunner ele tem uma relação, então, que a Gláucia traz no material com Schumann, que é o seguinte, o professor, além de ele saber o conteúdo, agora também ele tem que ter um conhecimento muito grande do currículo, para não avançar etapas, não entregar algo que não é o momento certo, e também entender o aluno. Então, como todo pesquisador da área cognitiva, tem um interesse em como funciona o processo de aprendizagem do aluno, né? E aí, nessa relação com Schumann, eu falo do artigo dele de 1986, que é um marco na formação docente. Até então, você ser professor de uma matéria, bastava entender aquela matéria. E Schumann vai muito contra isso e depois dele tem um salto grande no entendimento sobre o que o professor tem que saber. Então tem aquela frase, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Você já deve ter ouvido, né? E provavelmente, se é professor, não gostou nada dela. Pois bem, essa frase, ela é do George Bernard Shaw, é um dramaturgo irlandês, e ele colocou ela numa peça, Man and Superman. E Schumann, ele traz o título do artigo dele alfinetando bem essa frase, né? Em vez de quem sabe faz, quem não sabe ensina, aí ele traz aqueles que entendem. E como subtítulo, crescimento do conhecimento em ensino. Então, nas universidades medievais, a gente tinha o professor, o mestre, o doutor como títulos. Até hoje a gente usa nesse estilo. E, por exemplo, mestre e doutor é usado de maneira intercambiável, não tem essa relação, não tinha essa relação de hierarquia ou de tempo, em que primeiro faz um mestrado e depois um doutorado. Se bem que até hoje algumas universidades permitem você fazer o doutorado sem o mestrado, né? E a avaliação de um mestrado e de um doutorado, se a gente for perceber, ela você dizer, se você sabe aquele conteúdo, você é capaz de ensiná-lo. E a defesa, a banca é isso, você dá uma aula sobre algo como prova de que você aprendeu aquilo. Até hoje é assim. Pois bem, Schumann propõe, então, que a seleção, a preparação dos professores tem que ir além. Não basta você saber o conteúdo. Precisa também saber o conteúdo pedagógico, conhecer o aluno e também o conteúdo curricular. Conhecer o que é ensinado em cada momento.
vejam que é muito próximo realmente do que da discussão que a gente tinha em Brunner. Só que daí vai um ponto importante. Para ambos os pensadores, o conhecimento do conteúdo ele é primordial. Então não tem isso de, eu tenho que saber ensinar, não tenho que aprender a aprender, não tenho que saber o conteúdo. Os alunos é que tem que saber. Não é nada disso. Para Schumann, se você vai ensinar matemática, você tem que saber matemática. Se você vai ensinar português, tem que saber português. Só que só o conteúdo específico não é suficiente. Então, além disso, é preciso saber que os alunos aprendem de maneiras diferentes, que você muitas vezes vai ter que repetir algo de maneira diferente para que aquilo seja assimilado, que tem alunos que aprendem de formas diferentes e etc. E o conhecimento curricular é um terceiro que o Schumann traz como muito importante, né? Então tem professor que às vezes sabe muito um conteúdo, mas não sabe passar aquele conteúdo. Ou tem professor que também seria um problema saber o conteúdo, saber passar, mas passa na hora errada. O aluno não está preparado, ele não tem os pré-requisitos para aquilo, não tem os conhecimentos. É como se tivesse rompido aquela espiral lá do Brunner. Então, depois que o Schumann traz essa reflexão, a gente vê um reflexo nas provas de seleção de professores, em que além de você ter ali a prova de títulos, vendo, né, qual é a formação do professor, a gente tem também a prova de conteúdo, se ele sabe aquele conteúdo que precisa ser ensinado, e também uma parte de conteúdo pedagógico. A gente vê aí a aula, né, expositiva ou não, enfim, mas você tem uma aula didática que costuma ser chamada, que o professor vai e prepara uma aula para uma banca que avalia a capacidade de dialogar com os alunos, de avaliar a aprendizagem ali no momento, ver se ter a preocupação se os alunos estão entendendo o que está sendo explicado e por aí vai. Pois bem, então a gente vê esse paralelo que a Gláucia trouxe no material em relação a Brunner e Schumann. E Brunner, ele tinha uma missão de trazer uma solução para a educação estadunidense, naquele contexto em que vivia. E aí ele traz, né, uma série de prescrições, e uma delas é aprendizagem por descoberta. Então, dentro da teoria do que é defendido por Brunner, tem a motivação como um ponto central do aluno, não é mesmo? Então, a aprendizagem por descoberta é uma forma em que você traça um problema, né? A chance de aprender com o fracasso ali, ela aumenta, você tem um problema e o erro ele é bem-vindo. Aprendizagem por descoberta apoia a curiosidade humana natural e o interesse pela aprendizagem, e você tem o professor na interação ali com discussões como uma parte vital da aprendizagem por descoberta, promovendo assim uma compreensão mais profunda. E nesse caso, o Brunner ele traz o seguinte: se é suposto a avaliação ser uma ajuda, terá que ser efetuada de modo a fornecer retroalimentação no momento oportuno e sob uma forma útil à concepção de materiais e exercícios. E aí a aprendizagem por descoberta, você tem ali como centro uma questão, uma problemática, é muito usado no ensino de ciências, mas nas áreas tecnológicas de exploração. Então, ela é uma aprendizagem muito ativa. O aluno desenvolve, constrói o conhecimento, suportado, é claro, pelas discussões e etc. E o feedback. De forma que a avaliação ela não deve ser apenas no final do processo.
Nesse caso, a gente pensa, né, avaliação centrada no aluno, que é quando o aluno tem a escolha do que vai aprender. E aí, em Brunner, isso não é tão forte, porque essa aprendizagem, a centralidade do aluno, da escolha, ela é ali dentro do problema, mas você tem toda a espiral, todo um pensamento do currículo, não é o aluno escolhendo o currículo que ele vai aprender, mas ali dentro de uma estrutura muito bem feita, ele tem uma certa autonomia e desenvolve ela, mas sim a aprendizagem ativa, o aluno está ali atuando, fazendo e questionando. Pois bem, agora a gente termina essa primeira parte e depois a gente fala sobre o Ausubel e lá no finalzinho eu trago também um outro autor, atualizando um pouco um autor contemporâneo, essas discussões de Brunner e Ausubel para o presente da discussão em educação. Então, até lá, tchau, tchau!